Louvado seja Deus, graça e paz, passando aqui nesses minutos de encorajamento para poder, juntamente convosco, nos saciarmos da palavra de Deus nessa devocional de Salmos, capítulo 32. Fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. As bem-aventuranças de quem recebe o perdão. Diz assim no capítulo 32, versículo 5: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que nós temos para receber da parte de Deus nesse texto? Como a palavra de Deus se renova a cada dia, Deus falar ao meu coração que não tem como acontecer milagres, não tem como acontecer o novo de Deus, não tem como acontecer o escape de Deus em meio às adversidades sem antes cumprirmos o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Quantas vezes ficamos ocultando pecados? Pastora, eu não tenho pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso, já está mentindo. E a palavra de Deus na Nova Aliança diz isso. Então, o Senhor nos fala aqui, através do salmista: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Não oculte o seu pecado. Nós não podemos ocultar o nosso pecado. Pecado não é só adultério, pecado não é só matar o outro, pecado não é só ter inveja. Pecado são várias coisas. Às vezes, você está pensando uma coisa ilícita, uma coisa pornográfica, uma coisa contrária à natureza de Deus. Deus é poderoso para purificar a sua mente, a nossa mente. Então, isso também é pecado. E como? Isso desagrada aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela pensa coisas louváveis. Ela pensa coisas que agradam o Senhor. Ela pensa nas coisas do reino. Ela pensa em coisas boas. Ela pensa em fazer o bem. Ela não paga o mal com o mal, mas ela paga o mal com o bem. Então, a palavra de Deus nos diz no versículo 5: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não tem como nós irmos diante do Senhor sem estarmos limpos, purificando as nossas mãos de todo sangue. Sangue não é só matar o outro, sangue é pecado. Então, o Senhor quer que as nossas mãos estejam limpas, para que levantemos mãos santas, sem iras e nem contendas no santuário do Senhor, diz a palavra de Deus. Quantas vezes o louvor de muitos não são ouvidos porque as mãos não estão desta forma? A Bíblia diz: levantai as vossas mãos santas, sem iras e nem contendas diante do santuário do Senhor. Então, é assim que devemos nos comportar. E para isso temos que confessar diariamente tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Nós temos que viver uma vida pautada em não querer que o Senhor se desagrade de nós. Porque Ele é santo. O trono dele está com base na sua justiça, mas Ele é santo. O estado dele é um estado de santidade. E a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Não é aquela coisa de santinho, né? Não. É uma coisa de vida separada. É uma vida separada, uma vida de tenda, de altar, uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de jejum. E isso nos convoca, né, a renunciarmos a nós mesmos, a nossas próprias vontades, para executarmos a vontade de Deus. Então, Deus, ele é o maior interessado em nos perdoar, mas para isso nós temos que confessar.
Automaticamente, no versículo 6 diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Todo homem piedoso te fará súplicas. Então, essas pessoas que agem dessa forma são vistas diante de Deus como uma pessoa piedosa. Então, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. O homem piedoso fará súplicas e será ouvido em tempo de poder encontrar o Senhor, né? E o Senhor estará atento, glória a Deus. E em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, essas águas não nos atingirão, não nos submergerão, porque o Senhor é o nosso alto refúgio. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos declara que ele nos livra nos dias da calamidade. Né? São muitas as adversidades desses dias, mas nós não temos que olhar para elas. São muitos os desafios negativos que tentam nos afogar, nos sufocar, né? Nos aprisionar em nós mesmos. Mas o Senhor, ele fala para nós: ei, estou contigo, meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que por ti sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Então o Senhor, ele é assim. E ele fala no versículo 7, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O Senhor está sempre falando sobre cânticos, louvores, através dos salmos, através da palavra, através dos milagres, através de Paulo e Silas na prisão, através de uma vida de tenda de altar que Daniel levava, Davi levava. Daniel 3 vezes ao dia buscava o Senhor, Davi adorava o Senhor 7 vezes ao dia. Então nós vemos que o louvor liberta, o louvor é o sinal daquele adorador nato que ainda em meio às tempestades, ele adora ao Senhor. A Bíblia diz, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Já imaginou isso? O Senhor nos preserva na tribulação. Ei, o Senhor tem te preservado. O Senhor tem te guardado. O Senhor tem nos guardado, tem guardado a sua família, tem guardado a sua entrada e a sua saída. O Senhor é aquele que diz que no versículo de Deuteronômio capítulo 28, ele fala que bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Em tudo que puser as mãos será abençoado, porque eu te pus. O Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Então o Senhor, ele tem promessa para aqueles que o buscam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Porque ele é o maior interessado em nos livrar no dia da tribulação. Ele é o nosso esconderijo. Ele nos preserva da tribulação e nos cerca de alegres cantos de livramento. Adora ao Senhor, como eu costumo dizer lá no nosso local de comunhão. Na presença do Senhor, nos diz o salmista, há abundância de alegria? Sim. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente? Sim, diz a palavra de Deus. E eu sempre falo lá no nosso local de comunhão, na adoração um milagre acontece. Então, erga os olhos para o céu e contempla o que é fiel. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. E o Senhor nos fala aqui que o resultado do milagre está na confissão de pecado.
está numa vida de confissão de transgressões, para que o Senhor estabeleça e nos ouça as nossas súplicas, como diz no versículo 6 do capítulo 32 de Salmos. E assim possamos encontrá-lo em meio a tudo que nos tenta afastar do Senhor. E com efeito, Ele nos salvará das águas que tentam nos atingir, né? E esse transbordar dessas águas que tentam nos submergir, o Senhor nos salvará, nos resgatará. Talvez você possa estar se sentindo assim, em meio às adversidades da vida, em meio às angústias, em meio à depressão, em meio a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada. Talvez você possa estar se sentindo assim, em meio ao diagnóstico médico. Ei, a sentença do homem não pode invalidar o poder de Deus. Escuta isso. A sentença do homem jamais poderá invalidar o poder de Deus, porque se ele quiser entrar na causa, ele entra e nos garante vitória, porque ele é o médico dos médicos, ele é o melhor dos cirurgiões, ele é o rei sobre todas as coisas, ele domina sobre principados e potestades, ele está acima de principados e potestades, acima de querubins, arcanjos e anjos. Ele está no alto sublime trono, mas ele não é um Deus alheio à tua dor. Ele nos contempla, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então, que possamos receber neste dia, nessa devocional, que o Senhor é o nosso esconderijo e Ele